Usa cloroquina, não usa cloroquina, isolamento social, isolamento vertical, abre comércio, fecha comércio, usa máscara, não usa máscara. Definitivamente o coronavírus veio para abalar as estruturas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Mas, pessoal, nesse momento de crise, de epidemia, várias questões vão surgindo, né? Globo lixo, Globo não lixo, subnotificação, alarmismo ou está escondendo dados. A sociedade também não decide. Tem governo que quer esconder dados do que está acontecendo real. O governo de São Paulo é tido como um governo que quer alarmar a população, quer superfaturar dados. Essas questões são bem complexas, né? A gente não sabe se são coisas feitas de caso pensado para prejudicar o governo atual federal ou realmente uma preocupação mais extremista do governo de São Paulo. Mas aqui em Minas, uma coisa está me chamando muita atenção, bastante atenção mesmo. No último dia que o governo de Minas notificou o número de suspeitos, eu lembro que tinha mais de 52 mil casos suspeitos. Eram 52 mil e alguns quebradinhos. Eu não recordo bem agora o número e nem achei a publicação do dia. Mas o que eu quero repensar aqui é essas questões. Quando a mídia noticia que teve 969 mortes na Itália em 24 horas, 980 e tantas mortes na Espanha em 24 horas, não sei quantas mil mortes nos Estados Unidos em 24 horas. Essas notificações traz, de certa forma, realmente sim, um alarmismo para a população, de fato, né? Mas vamos supor, tem 52 mil casos suspeitos em Minas, e a morosidade dos resultados é real, todo mundo sabe que está demorando demais. Por exemplo, aqui em Ponte Nova mesmo, o primeiro caso para ser descartado, depois do primeiro caso notificado como suspeito, demorou mais de 2 semanas para ser descartado. Não sei se é o mesmo paciente, né? Desconheço essa informação. A gente não sabe se foi o mesmo paciente ou se é outro paciente que teve o caso descartado. Se é gente de secretaria, se é dos hospitais. Enfim, são questões aí a serem analisadas. Mas vamos supor, se desses 52 mil casos que estão aguardando, que estão em investigação, aguardando o resultado, chegarem o resultado em um único dia, suponhamos que chega 50 casos, 500 resultados aí, desses 500, cerca de 90, vamos fazer 90, que é um número alto, seja confirmado. O que vai ser notificado pela mídia? Não é só a mídia brasileira, não. Esquece Globo Lixo, esquece SBT Lixo, Record. Não importa. Vamos esquecer isso. Mas o que vai ser noticiado? Em Minas Gerais, no Brasil, 90 casos confirmados nas últimas 24 horas. Beleza, ok. Foi confirmado 90 casos nas últimas 24 horas. Mas bem, qual que é a atual situação desses pacientes? É pacientes que estão mantendo isolamento domiciliar? São pacientes que estão em estado grave em UTIs? Ou é paciente que já teve o sintoma, foi testado, foi confirmado agora, mas é paciente que já pode estar em plena recuperação porque era suspeita e não tem medicação ainda confirmada científica para o coronavírus? E aí? Como é que faz? É um alarmismo? Não sei por que Minas, uma cidade tão grande, um estado tão grande, que tem cidades grandes como Juiz de Fora, como Uberlândia, não tem autonomia para fazer esses resultados. Forma de controlar a informação? Não sei, velho. Eu fico tentando entender, né? Porque insuficiência técnica, eu tenho certeza que não é. Porque eu tenho certeza que uma cidade do tamanho de Juiz de Fora, um tamanho de Uberlândia, tem com certeza sim metodologia para fazer o resultado, um teste para coronavírus. Se o Fundações Ezequiel Dias conseguiu se adequar para fazer esse resultado, outras cidades também em Minas poderia. E o que implica esse resultado? Beleza, não importa o número de pessoas contaminadas para manter o isolamento social. Peraí, importa sim, ué. Se tem 52 mil casos suspeitos em Minas, pela última notificação, tá demorando pra caramba pra chegar aos resultados. Como é que você vai convencer a pessoa ali que é autônoma a ficar em casa, sendo que ela só tá vendo o número de suspeito crescer e o resultado não chega? Se a doença é tão séria, tão perigosa, por que o resultado tá demorando tanto? Né? Tipo assim, é muito complicada essa situação. Então, eu
a gente tem que ser mais prudente até nas críticas com as pessoas que pedem a abertura do comércio. Porque a pessoa está pensando ali no seu pão de cada dia. Vem falar as pessoas, realmente, gente, falido se recupera, falecido não. Mas nem sempre falido se recupera, né? Tem falido aí que é sim, que vem uma crise, tantos problemas psicológicos por cima de uma falência que a pessoa até tira a sua própria vida. Tem até a crise de sanidade mental por trás desse diálogo, dessa ponderação aí que falido se recupera. São coisas aí que tem que ser bem criteriosas para estar se falando. E quando se fala em salvar a economia, não tá falando da sua conta poupança não, irmão. Tá falando da economia do país. Beleza, o Brasil nunca teve economia. A economia do Brasil já é, com perdão da expressão, ferrada há muito tempo. Isso todo mundo sabe, né? Mas o que as pessoas estão esquecendo é que se daqui a 2, 3 meses a economia do país quebrar, temos uma Venezuela. Vai chegar no supermercado, não vai ter alimento para comprar. Vai chegar em farmácia, não vai ter remédio. E aí? Como é que vai ter vida? Me fala. Então são casos assim, muito complicados.